Uau! E se todas as crianças que nascessem na Terra a partir de agora pudessem ser cuidadas, criadas, educadas, sabendo quem são, o que vieram fazer, sem que a gente conseguisse desvirtuá-la dos propósitos que elas trouxeram. Esse é o tema que grita na minha alma desde que eu sou muito jovem. Eu fui criada por uma família fortemente espiritualista e um pai com toda uma visão lógica. E essas duas temáticas conviviam na minha vida de forma muito integrada, muito unida, sem que houvesse aí um embate ou uma discussão. Quando uma criança é criada numa família respeitando o sagrado, olhando para todas as coisas com muito respeito à essência, entendendo que o ponto alto da vida é a morte, não a morte como uma morte longe de doença ou velho, mas uma morte de alguém que respeitou a vida como uma experiência, uma jornada, aproveitando todo o caminho da existência com significado, com consciência, com presença. Essa criança passa a ter uma abertura muito grande a todas as experiências que giram em torno dela. E uma curiosidade muito profunda de conhecer mais coisas do que só aquelas que ela recebe na escola, na família ou na convivência da sociedade. Eu fui uma criança assim, profundamente madura, mas profundamente medrosa. E eu achava que a gente deveria nascer com uma carta de navegação quando vai para o mar e sabe um pouco por onde a gente deve caminhar, né, no nosso desenvolvimento. Quando eu cresci um pouco mais, eu achava que essa carta deveria ser um fax de algum lugar dizendo quem eu sou, quais são as grandes temáticas do que eu vim trabalhar. Pensava até, quem sabe, a missão. Agora, mais atualizada, eu pensava que podia chegar um e-mail vindo de alguma dimensão, dizendo para a gente quem nós somos e como nós podíamos nos desenvolver. E quem sabe agora um WhatsApp, né? Mas ao longo de toda a existência, essa questão ou essa angústia me acompanhou. E foi assim que eu passei a ser uma estudiosa sem pensar que eu estava desenvolvendo algum tipo de conceito, de filosofia ou de pensamento, que eu passei a estudar todas as linhas de pensamento que de alguma forma falassem da existência humana, do desenvolvimento humano, dos ciclos de desenvolvimento humano. E aos 16 anos eu já era uma criança muito recursada, uma adolescente muito recursada, com uma educação normal, de alguém que fazia uma universidade voltada à área de administração, mas com muita riqueza vindo dessa educação paralela que meus pais permitiam e me incentivavam a encontrar. Nunca deixei de buscar esses dois caminhos de uma forma muito junta e muito unida, entendendo que a vida era muito mais do que aquela característica física que eu enxergava. Em algum momento, aos 23 anos, eu me dou conta, dentro de uma estrutura multinacional, onde eu trabalhei durante 12 anos, que eu estou acessando informações que complementam essa minha curiosidade. Eu fui trazida para o mundo da lógica, porque a atividade que eu exerci ao longo desse tempo, ela me incentivou muito a estudar e me aprofundar dentro da área da estatística. E juntamente com o conteúdo da estatística, eu também tinha que entender o desenvolvimento das plantas, porque era uma base fundamental do meu trabalho. Então, imagina essa criança com respeito ao sagrado, dentro de uma empresa que constrói um pensamento lógico e que, de alguma forma, me leva a ir olhando para os padrões do desenvolvimento do ser humano, buscando reconhecer, dentro de um mundo numérico, como eu podia entender qual era o nosso GPS. E foi assim que eu comecei a construir e estruturar uma plataforma de conhecimento que eu utilizo há 30 anos dentro das minhas atividades profissionais, que basicamente elas têm como fundamento 4 linhas de informação, que são: qual é o nosso propósito, que potencial a gente está trazendo quando nasce. Mesmo que esse propósito não emerja, ele está latente. Quais são os conjuntos de experiência que nós tendemos a ter ao longo da vida? Estudando esse conjunto de experiências, etapa por etapa, idade por idade.
Quais são os ciclos que nos desenvolvem? Que tendência de ciclos a gente tende a ter? Que tipos de risco e quais são as estratégias que nos levariam a evoluir? E ainda, que linhas de compromisso a gente tem com cada relação que nos cerca? Eu chamo isso de código, o código humano. Eu criei uma visão algorítmica de como cada ser humano pode ser identificado pelo seu código. Essa é uma matéria que eu tenho caminhado desenvolvendo minhas atividades desde 1990. Passei pelos mais diversos segmentos da sociedade, desde escola, com crianças, com professores, com pedagogos. Fui para a área de sucessão familiar, lidando com conflito e ajudando as famílias a entenderem quais são as posições e os propósitos de cada um. Atendi inúmeras, milhares de pessoas individualmente. E isso foi me dando, a cada passo, uma sensação de muita segurança, porque a maior força dessa hipótese, ou dessa teoria que eu estava usando, não era para provar para o mundo que existia já um eixo de desenvolvimento na hora do nosso nascimento. Era para me dar sustentação à minha insegurança e à minha necessidade muito profunda de fazer as coisas certas. De fazer as coisas certas no sentido de fazer as escolhas que se aproximavam da minha verdade, que se aproximavam da minha alma. Que eu não conseguisse me deixar levar pela expectativa que a sociedade ou o sistema poderia me trazer, criando uma grande ambição que distorcesse um pouco o meu centramento, o eixo que me conduz e me leva ao desenvolvimento. E eu vivi essa experiência sem pensar se isso era um business, se isso era alguma coisa que ia melhorar o mundo. Confesso que o meu pensamento era que eu estava fazendo um trabalho que tinha um impacto muito grande, muito transformador para as pessoas. Sempre fui muito bem remunerada e sempre tive um crescimento de rede dentro dessa atividade profissional que me fazia ter uma sensação de muita gratidão com a vida. Em algum momento, eu começo a me envolver com muitos jovens, já nessa fase de idade dos 50, 48 para 50 anos. E começo a me envolver com jovens pelo caminho do empreendedorismo social, querendo oferecer um pouco desse olhar que eu tenho para que esses jovens pudessem se estruturar e fazer projetos muito legais. E a partir daí, a gente ganha um espaço de tecnologia dentro dessa matéria. Começa a sair do meu padrão de pensamento, toda aquela matemática, todos aqueles cálculos que só eu conhecia, e criamos uma plataforma tecnológica, onde grande parte dessa matéria hoje já está lá, e de lá a gente desenvolveu diversas ferramentas. E essas ferramentas eu fui nos últimos 18 anos para os mercados corporativos mais resistentes e mais fechados do nosso país e alguns fora daqui, comprovando que essa ferramenta é capaz de fortalecer a performance de equipes, comprovando que ela é capaz de fortalecer lideranças de homens e mulheres que tomam decisões que podem impactar a nossa coletividade, comprovando que é possível você identificar em que fase de vida você está e como você pode administrar cada escolha que você está fazendo com muito mais assertividade. Essa rapaziada que então me cercou, me provocava, me dizendo: tia, como você vai ficar só com isso aí? Você está bordeando 60 anos daqui a pouco, você não vai mais ter interesse de ensinar isso. A gente te ajuda. E eu pensava, na minha visão um pouco individualista e distante da facilidade que a tecnologia traz, como é que a gente podia fazer para formar esse grupo crítico, né? Os últimos 6 anos têm sido de intensa construção, no sentido de que mais e mais pessoas possam conhecer esse recurso e essa plataforma de conhecimento e possam atuar de forma transformadora nas mais diversas áreas do mundo. A gente ainda está num momento muito primário, onde o que está bem criado é a base tecnológica e a gente não tem um caminho muito claro de para onde ir. Mas nós sabemos que se essa história sensibilizou tanta gente ao longo desses 30 anos, e eu achei um grupo tão grande para co-criar comigo esse caminho, e isso trouxe para mim uma sensação tão profunda de paz e distinção
para que mesmo eu sendo uma pessoa muito simples, eu pudesse levar a minha vida com decisões nada comuns, com decisões que tivessem muito alinhado a minha alma, né? Essa é a minha história. Eu sou Márcia, que usei uma informação de me esclarecer através do meu código. Eu acho que eu convido a todas as pessoas do planeta a fazerem contato com uma informação que, se o planeta tivesse hoje proximidade com a natureza das coisas, talvez essa matéria não existisse, mas fazer contato com o seu código e conseguir, através dele, reorganizar de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila e muito mais profunda o que nós viemos fazer aqui. Muito obrigada.